Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. E seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a higienização das minhas mãos, passar o álcool, retirar a minha máscara, colocá-la num lugar seguro, passar o álcool novamente e agora sim nós vamos à nossa aula de hoje, que tem como tema a cultura popular. A cultura popular representa um conjunto de saberes determinados pela interação entre os indivíduos. Ela inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, festas e outras manifestações. Mas vale observar também que o termo cultura ele é muito amplo e reúne comportamentos, símbolos, práticas sociais. Trata-se, portanto, de um conjunto de fatores que compõem toda uma sociedade, como, por exemplo, os seus saberes, crenças, costumes, tradições desse determinado povo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura nordestina dentro da literatura. Mas antes de passarmos ao conteúdo de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na aula passada. Relembrando, nós falamos sobre o gênero textual conto popular e também vimos aí alguns causos mineiros. Conto popular, nós trabalhamos com o texto de Pedro Malas Artes. Falamos também sobre a variação linguística. Tudo isso dentro do nosso tema, que começou semana passada, a cultura popular. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a literatura de cordel. Mas o que é isso, professora? Bom, a literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro. Ela tem como base a oralidade. Então, no primeiro momento, esses poemas eles nem eram escritos, eles eram apenas declamados em feiras. Posteriormente, eles passaram a ser impressos em folhetos e vendidos em feiras. E nessas feiras, eles ficavam pendurados em cordas, em cordéis. Daí o nome cordel, que faz referência a essas cordas onde os folhetos ficavam expostos. E a sua capa, ela é feita em xilogravura. Quanto aos escritores de cordel, eles possuem, em geral, pouca escolaridade, mas muita sabedoria. A sua escrita é informal porque é baseada na fala, na oralidade. Os temas desses cordéis trazem elementos da realidade sertaneja, do povo sertanejo, e traz também questões sociais e políticas. E em um determinado momento, eles passaram a servir também como fonte de informação para o seu povo. Como eu havia dito, essas capas de folheto de cordel, elas são feitas com um processo chamado de xilogravura. Mas o que é isso? É uma técnica em que se utiliza uma madeira como matriz, com o desenho, e se reproduz essa imagem no papel. E a partir daí vão sendo construídos os folhetos de cordel. Observem agora na imagem um modelo de uma tábua de xilogravura. E para exemplificar esse gênero textual tão bonito, nós vamos ler agora juntos um poema de Patativa do Assaré. Vamos lá? Autobiografia. Mas, porém, como a leitura é a maior disciplina, e vive na treva escura quem seu nome não assina, mesmo na lida pesada, para uma escola atrasada, tinha uma parte do dia, onde estudei argumês, com um velho camponês que quase nada sabia. Meu professor era fogo na base do português, catálogo era catálogo, mas grande favor me fez. O mesmo nunca esqueci, foi com ele que aprendi minhas primeiras lições. Muito a ele estou devendo,
Saí escrevendo e lendo, mesmo sem pontuação. Depois, só fiz meus estudos, mas não nos livros escolares. Eu gostava de ler tudo, revista, livro e jornal. Com mais uns tempos para frente, mesmo vagarosamente, não errava nem o nome. Lia no claro da luz as pregações de Jesus e as injustiças dos homens. Este poema tão forte, ele é autobiográfico, ou seja, o autor fala da sua própria vivência e do período em que ele frequentou a escola. E ele fala desse momento com muito respeito ao seu professor, que, segundo ele, também não tinha muito estudo, mas que deixou marcas profundas nesse ainda adolescente Patativa do Assaré. Vamos agora refletir mais um pouquinho sobre esse texto. Qual é o tema trabalhado no texto? Bom, o poema fala sobre a importância da escola, da educação, da leitura e com a sensibilidade de quem pouco frequentou a escola, mas que trata com profundo respeito esse espaço de aprendizado e de convivência. Número 2. Qual é a linguagem usada no texto? O poema ele apresenta uma linguagem informal, uma linguagem simples. É um texto que trabalha com a oralidade, com a fala tal qual ela se apresenta. Este poema, como eu disse, ele foi escrito por Patativa do Assaré. Mas quem foi Patativa do Assaré? Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, nascido em 1909. Patativa é o nome de um pássaro ali do sertão e Assaré é a região de onde vem Antônio Gonçalves da Silva. Então, ele recebe esse pseudônimo aí de Patativa do Assaré por ser um cantador do sertão. Ele é um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. A sua linguagem é simples, porém poética, e assim ele retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Seus livros foram traduzidos em vários idiomas, ele se tornou conhecido aí pelo mundo todo. Aos 12 anos, Patativa do Assaré frequentou uma escola durante 4 meses apenas. E é sobre esse período em que ele frequentou a escola que se trata esse nosso poema que a gente acabou de ler. Então, nesse sentido, conhecendo um pouco mais sobre a história de Patativa do Assaré, sobre a literatura de cordel, é possível afirmar que esse texto ele está escrito errado? Não. O texto ele está adequado àquela situação comunicativa. É uma reprodução da fala de um sertanejo, um poema que foi feito para ser declamado em feiras. Então, o texto permite essa variação linguística. Obviamente que num país tão rico e tão grande como o nosso, existem diversas maneiras de se falar, de se expressar, e existem muitos motivos para se justificar as variações linguísticas. Mas algo que infelizmente acaba acontecendo por conta das variações linguísticas é o preconceito linguístico, que é quando um falante ele é criticado, ele sofre algum tipo de discriminação pela sua forma de falar, de se expressar mesmo. Nós temos aqui nessa imagem algumas expressões de diversas partes do país. Nós temos ali o nosso uai, o oxente, mano, guri, abestalhado. Então, a partir dessas expressões, nós conseguimos também já justificar a existência da variação linguística. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível se expressar em uma língua. Alguns tipos de variação linguística são geográfica, histórica, social e situacional. Isso é muito sério e inaceitável, assim como qualquer outro tipo de preconceito. Mas, professora, o que é mesmo essa variação linguística? Observem essa imagem.
Na variação linguística social, a linguagem varia em função de fatores socioeconômicos, escolaridade, variação por gênero, por idade também. Já na variação linguística situacional, a linguagem varia de acordo com o contexto. Por exemplo, uma mesma pessoa que às vezes está numa balada e tem uma maneira de falar diferente de quando ela vai para uma entrevista de emprego. Então, é a mesma pessoa, o que muda é o contexto, a situação. Já a variação linguística histórica tem a ver com as palavras, que elas vão mudando de acordo com o tempo, expressões que às vezes a gente usava antigamente e hoje não usa mais, e outras que vão aparecendo também. Então, para ilustrar melhor um pouco de cada um desses tipos de variação, nós vamos fazer um exercício. Identifique o tipo de variação linguística predominante em cada uma das imagens seguintes. A primeira imagem, nós temos aí um pão e vários nomes que ele recebe de acordo com as regiões. Então, temos lá o carequinha, cacetinho, carioquinha, pão aguado, pão de sal. E aqui na nossa região, como é que a gente conhece? Ou pão francês ou apenas pão, né, que é o mais comum. Então, se as palavras elas estão variando de acordo com a região, que tipo de variação linguística que nós temos? Variação linguística geográfica. Na próxima imagem, nós temos ali a expressão vossa mercê, e aí vai diminuindo conforme vai passando o tempo. Vós me ser, vassum ser, vancê, você, ocê, cê e o vc. Qual é o tipo de variação linguística que nós temos aqui, em que uma palavra ou expressão ela vai mudando de acordo com o tempo? É a variação histórica. Próximo. Nós temos um adolescente ali conversando com seu avô. O adolescente diz assim: pô, vô, você não saca nada. O avô diz: mas quando eu era jovem, eu sacava muito bem no vôlei. Demorou. Então, cada um está usando a expressão ali sacar de uma maneira diferente, né? E por aqui nós percebemos que existe uma variação na linguagem de acordo com a sua idade. Então, qual é o tipo de variação linguística que aparece aqui? A variação social. E nessa última imagem nós temos o primeiro quadrinho ali, o rapaz diz: falou, mano, porque ele está provavelmente falando com um amigo dele ali, ou com um amigo jogando bola, né? E já na segunda imagem, é o mesmo rapaz, mas numa outra situação que é mais séria ali para ele. E aí ele diz: bom dia, a senhora está bem? Até pela expressão facial dele, a gente percebe que ele está preocupado, que ele está tenso. Por quê? Muito provavelmente esse vaso que aparece quebrado aqui é dessa mulher, né? Então, ele mudou a sua maneira de falar de acordo com a situação. Portanto, qual é o tipo de variação linguística que nós temos aqui? A variação situacional. E para concluir a nossa aula, nós vamos assistir agora a um vídeo do mestre Tinga das Gerais, um contador de causos mineiros, disseminador da poesia matuta e também da literatura de cordel. Acompanhe comigo. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro, eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Sei que o doutor tem riqueza, é tratado com fineza, faz figura de grandeza, tem carta e tem anelão, tem casa branca jeitosa e outras coisas preciosas, mas não goza o quanto goza um vaqueiro do sertão. Da minha vida eu me orgulho, levo a Jurema no embrulho, gosto de ver o barulho de barbatão a correr, pedra nos cascos rolando, gaios de pau estralando e o vaqueiro atrás gritando, sem perigo temer. Criei-me nesse serviço, gosto desse ribuliço, boi pra mim não tem feitiço, mandinga nem catimbó. Meu cavalo capoeiro, corredor forte e ligeiro, nunca respeite a barceiro, de unha de gato,
ô cipó. Tenho na vida um tesouro que vale mais que ouro. Meu uniforme de couro, perneira, chapéu, gibão. Sou vaqueiro destemido dos fazendeiros queridos. O meu grito é conhecido nos campos do meu sertão. O pulo do meu cavalo nunca me causou abalo. Eu nunca sofri um galo, pois eu sei me desviar. Traverso a grota chapada, desço a medonha quebrada, na mais doida disparada, na pega do marruá. Se o bicho brabo se acoa, não corro nem fico à toa. Comigo não tem caçoa, não corro sem ver de quê. É mesmo um desaforo que eu dou de chapéu de couro na testa de qualquer touro que não quer me obedecer. Não dou carreira perdida, conheço bem essa lida, eu vivo gozando a vida cheio de satisfação. Já estou tão acostumado que trabalho e não me enfado. Faço com gosto os mandados das filhas do meu patrão. Vivo do corral pro mato, sou correto e muito exato. Por farta de zelo e trato, nunca um bezerro morreu. Se alguém me vê trabalhando, a bezerrama curando, dá para ficar imaginando que o dono do gado é eu. Eu não invejo riqueza, nem posição, nem grandeza, nem a vida de fineza do povo da capital. Para minha vida ser bela, só basta não fartar nela bom cavalo, boa sela e o gado para eu campear. Somente uma coisa existe que ainda que esteja triste, meu coração não resiste e pula de animação. É uma viola magoada, bem chorosa e apaixonada, acompanhando a toada de um cantador do sertão. Tenho o sagrado direito de ficar bem satisfeito vendo a viola no peito de quem toca e canta bem. Dessas coisas, sou herdeiro, que o meu pai era vaqueiro, foi um fino violeiro e era cantador e também. Eu não sei tocar viola, mas se eu toco me consola, verso de minha cachola, nem que eu peleje não sai. Nunca cantei um repente, mas vivo muito contente, pois herdei perfeitamente um dos dotes do meu pai. O dote de ser vaqueiro resolvido, marroeiro, querido dos fazendeiros do sertão do Ceará. Não preciso maior gozo, sou sertanejo ditoso, meu aboio saudoso faz quem tem amor chorar. Patativa do Assaré. Então, meninos, por hoje é isso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos até aqui. Nós falamos hoje sobre o gênero textual, literatura de cordel, essa manifestação ali do Nordeste, que é tão rica. Falamos sobre o preconceito linguístico e também sobre a variação linguística que existe aqui em nosso país. Tudo isso nós vimos dentro desse tema tão bonito que é a cultura popular. Nossa aula está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia. Continue se cuidando, usando a sua máscara, o seu álcool em gel. Evite as aglomerações. Continue fazendo as suas atividades que os professores enviam pelas escolas. E a gente se encontra por aqui. Até a próxima semana.